Amados irmãos, continuando a sequência de paternidade responsável sobre o casal Joquebede e Arão, esta é a parte B, providência divina. Lá em Êxodo, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, nós vemos isso claramente. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Quando nós vimos anteriormente na parte A, sobre a família de Joquebede e Arão, nós vemos que a boa mão do Senhor fez com que Joquebede pudesse criar e amamentar seu próprio filho, de acordo com o que a filha do faraó lhe havia combinado. Então Joquebede nem imaginava que toda aquela sua ousadia, sua iniciativa, sua estratégia de usar um cesto calafetado com betume para proteger seu filhinho e salvá-lo da morte decretada pelo maldito faraó, tudo aquilo foi a boa mão do Senhor Deus que estava sobre a sua família. E Deus já havia traçado todo o seu plano para a vida futura daquela criança, que veio a ser chamado pela própria princesa de Moisés, que quer dizer, porque das águas foi tirado. Deus tem planos para os nossos filhos também, sim. Os planos de Deus estão traçados mesmo antes deles nascerem. Em Salmo 139, no verso 6, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós somos ferramentas para abençoar os nossos filhos. Joquebede e sua filha Miriam foram essas ferramentas para a salvação daquela criança. Os nossos filhos, irmãos, são feitura de Deus. Papai, mamãe, tenhamos essa consciência de que nossos filhos não nasceram por acaso. Nós não geramos filhos apenas porque simplesmente desejamos tê-los. É Deus quem os permite nascer. Eles são feitura do Senhor, o nosso Criador de todo o universo, de todas as coisas. Deus, então, tem propósitos específicos para cada um dos nossos filhos. Moisés, ele foi um líder escolhido por Deus. Deus escolheu-o para uma grande missão, libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas para essa árdua missão, foi preciso que ele se preparasse muito bem antes. Então Moisés precisou morar dentro do palácio do Egito, aprender a língua deles, os costumes, a cultura egípcia. Vamos refletir então pensando em algumas perguntas, respondendo, aliás, como preparamos nossos filhos para concretizarem os projetos que Deus tem para eles? Como investimos o tempo com nossos filhos para capacitá-los em projetos e sonhos futuros? Qual tem sido a motivação desse preparo? E qual o preço que pagamos para que nossos filhos alcancem as vitórias e as conquistas? Pais que agiram com fé. Então, para salvarem seu filho da morte, os pais de Moisés pagaram um alto preço. E pela fé, esconderam aquela criança depois de nascida por 3 meses e depois o guardaram num cesto no meio de um carriçal na beira do rio Nilo. Com certeza, eles esperaram um sobrenatural de Deus, sem saber como seria ou o que haveria de acontecer. Eles confiaram inteiramente na providência de Deus. Fé é um dom de Deus.
Por isso precisamos pedi-la ao Senhor que nos dê e nos fortaleça no exercício da fé. Fé é necessário exercitar, agir. Lá em Hebreus, no capítulo 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no capítulo 11 de Hebreus, no verso 23, diz, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, porque eles acreditavam num Deus sobrenatural que poderia salvá-lo da morte. Pais criativos que agem com fé inspiram e motivam os filhos a serem capazes para obedecerem potenciais em várias áreas, de acordo com as suas inteligências. Moisés precisou passar primeiro por uma escola de capacitação para que ele chegasse no lugar que Deus já havia planejado para ele. Ele se tornou um grande e sábio líder que veio a libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Concluindo então, que possamos criar os nossos filhos de acordo com os princípios e conceitos da palavra de Deus, para que ainda quando eles já forem velhos, eles não se desviem da verdade. Em Provérbios 22, no verso 6, nós sabemos muito bem que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Moisés aprendeu desde pequeno, com seus pais, os princípios cristãos, a tal ponto de ter recusado ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, versos 24 e 25. Que Deus nos abençoe.